Phoberomys pattersoni. Você deve ter notado que muitos animais na era pré-histórica eram basicamente apenas versões em tamanho grande de alguns dos animais que ainda existem hoje. Bem, permita-me apresentar-lhe talvez o exemplo mais parecido desse tema. Phoberomys pattersoni, esses ratos-zilas da vida real, foram os maiores roedores que já caminharam na Terra, com cerca de 3 metros de comprimento e mais 1,5 metro de cauda. Restos desses roedores repulsivos foram recuperados de vários locais da Argentina, Brasil e Venezuela ao longo dos anos. Embora seu parente vivo mais próximo seja o humilde porquinho da Índia, eles eram mais semelhantes em aparência às capivaras atuais, apesar de serem muito maiores e mais pesados. Exames dos esqueletos desses roedores assustadores sugerem que eles provavelmente pesavam cerca de 800 quilos, que é quase o mesmo peso de um bisão americano. Os membros posteriores eram enormes em comparação com os membros anteriores delgados, o que sugeria que provavelmente descansava sobre as patas traseiras, enquanto se alimentava usando membros anteriores menores para coletar material vegetal, muito parecido com a capivara. Phoberomys tinha uma mandíbula profunda e dentes frontais afiados, que foram adaptados para sua dieta herbívora arenosa. Embora comessem plantas, esses tremendos roedores teriam pés incisivos longos, capazes de causar sérios danos caso você se aproximasse. Phoberomys se elevou sobre pântanos costeiros até desaparecer misteriosamente há cerca de 8 milhões de anos, então da próxima vez que você se contorcer com o tamanho de um rato na rua, lembre-se de que poderia ser muito pior. Alucigenia. Não é incomum que os paleontólogos tenham problemas para decifrar a aparência de um animal, especialmente quando ele está extinto há 400 milhões de anos, mas o caso de alucigenia ainda era muito mais difícil do que a maioria. Na verdade, os cientistas estudaram esse verme do tamanho de um polegar por mais de 50 anos, antes de serem capazes de determinar onde estava sua cabeça. Dê uma olhada nesta criatura totalmente esquisita e você entenderá o que quero dizer. Em 1977, o paleontólogo britânico Simon Conway-Mourie se deparou com um bizarro fóssil de meia polegada de comprimento, que havia sido encontrado no Burgess Shale nas Montanhas Rochosas Canadenses 66 anos antes. Já havia sido classificado como um verme anelídeo, que inclui sanguessugas e minhocas, mas Conway-Mourie não concordou. Em sua opinião, o organismo maluco poderia realmente andar sobre vários pares de palafitas como espinhos, enquanto também tinha numerosos tentáculos saindo de suas costas. Ele chamou a criatura de alucigenia porque era tão absurda que se assemelhava a algo que você alucinaria durante um pesadelo, mas em 1991, os pesquisadores Lars Randstad e Achaguan viraram a ideia de Conway-Mourie de cabeça para baixo literalmente. O que ele identificou como tentáculos eram na verdade as pernas da criatura, então o modelo foi invertido. Os espinhos agora localizados nas costas da criatura provavelmente foram usados para defesa. E não foi até 2015 em uma análise mais aprofundada conduzida por Martin Smith, da Universidade de Cambridge, usando um microscópio eletrônico e amostras do Burgess Shale, que revelou qual extremidade era a cabeça do verme. Completa não apenas com um par de olhos, mas com um grande sorriso de dentes arreganhados. Embora os cientistas não saibam exatamente o que a alucigenia comia, o anel de dentes ao redor de sua boca provavelmente foi usado para sugar água e comida para o intestino. E ele pode ter sido minúsculo, mas não há como negar, essa criatura era terrivelmente assustadora. Antropleura. A maioria das pessoas se sente desconfortável com criaturas rastejantes de tamanho normal, mas milhões de anos atrás, essas criaturas assustadoras podiam crescer em proporções insanas. O caso em questão Antropleura, um melípede de 2,6 metros de comprimento que percorreu a Terra durante o final do período Carbonífero, cerca de 359 a 299 milhões de anos atrás. Embora seja provável que o Antropleura fosse herbívoro e se alimentasse de matéria vegetal morta, como os milípedes modernos, não há como negar que ainda era bastante assustador. Fósseis que foram descobertos sugerem que essas enormes centopeias poderiam se mover em alta velocidade, ondulando centenas de pernas enormes com um ritmo acelerado, e desviando para evitar árvores e outros obstáculos. Antropleura foram os maiores invertebrados terrestres de todos os tempos, o que significa que é altamente improvável que tivessem predadores naturais. Seus corpos segmentados eram tão flexíveis que provavelmente poderiam se erguer em uma postura defensiva, e olhar diretamente nos olhos do possível agressor se quisessem. Esses insetos monumentais foram extintos logo após o final do período Carbonífero,
quando o clima úmido começou a secar, reduzindo drasticamente as florestas tropicais que eram seus habitats naturais. Mas por que não temos insetos gigantes hoje em dia? Bem, a principal teoria é que os insetos pré-históricos ficaram tão grandes porque se beneficiaram do excesso de oxigênio na atmosfera da Terra, durante o período em que Antropleura viveu. A ascensão de vastas florestas de pântano de planície levou a níveis de oxigênio atmosférico de cerca de 30%, e isso é quase 50% maior do que os níveis atuais. Então, da próxima vez que alguém disser que a mudança climática não é real, apenas apresente-o a esta centopeia super esquisita e superdimensionada, Mosasaurus. Se você é fã dos filmes Jurassic Park, você já deve estar familiarizado com o Mosasaurus, graças a esta cena incrível. Mas o fato é que o Mosasaurus não é tecnicamente um dinossauro. Esses grandes répteis marinhos estão intimamente relacionados com cobras e lagartos monitores, mas isso não os torna menos assustadores. Este gigantesco carnívoro de sangue quente nadou nos mares ao redor do globo cerca de 80 a 66 milhões de anos atrás, embora nenhum espécime completo tenha sido encontrado. Os paleontólogos especulam que o Mosasaurus provavelmente atingia comprimentos de 14 a 15 metros, e pesava cerca de 5,5 toneladas. É maior que um ônibus urbano comum e mais pesado que 2 rinocerontes adultos. Olhe um pouco mais de perto e você verá que o mosassauro cativo dos filmes Jurassic World tem 2 fileiras extras de dentes aterrorizantes dentro de sua enorme boca. Você pode pensar que este é apenas um exemplo clássico de cineastas distorcendo a verdade para obter um efeito dramático, mas não, assim como as cobras modernas, o mosassauro tinha dentes pterigoides ou com presas dentro de sua boca maciça, ancorados a ossos no céu da boca. Esses dentes, que estavam embutidos no tecido carnudo de suas gengivas, tornavam mais fácil agarrar e engolir suas presas debaixo d'água, por causa de sua relação com cobras e lagartos monitores como o dragão de Komodo. É até possível que tivessem enormes línguas bifurcadas, mas talvez nunca saibamos com certeza porque os tecidos moles raramente fossilizam. Não deveria ser surpresa que o mosassauro fosse um predador extremamente bem-sucedido. O conteúdo do estômago revelou que esses brutos aquáticos comiam amonites, peixes ósseos, tartarugas marinhas, outros répteis pré-históricos como plesiosaurus e até aves marinhas. Seus fósseis foram encontrados em todos os continentes da Terra, até mesmo na Antártida. Eles até se tornaram os predadores marinhos dominantes durante o período Cretáceo, até que o evento de extinção KPG que acabou com os dinossauros também os eliminou. Kraken Triássico. Durante séculos, pescadores contaram histórias de um terrível monstro marinho capaz de virar um navio e devorar sua tripulação, o Kraken. Essas bestas gigantescas chegaram à sua fama nos filmes de Hollywood, mas será que eles realmente existiram? Em 1857, o naturalista dinamarquês Japetus Stenstrup examinou um grande bico de lula lavado, medindo cerca de 8 centímetros de diâmetro. Ele concluiu que o Kraken era real, e que era uma espécie de lula gigante que ele chamou de Architeuthis dux, ou lula governante. Desde então, cerca de 21 espécies de lulas gigantes foram descritas, cada uma com diferentes partes do corpo encontradas na costa. Essas criaturas indescritíveis percorriam as profundezas do oceano, mas é difícil saber exatamente o tamanho delas, porque espécimes inteiros dificilmente são encontrados. Algumas estimativas sugerem que a lula colossal, a maior espécie viva conhecida, pode pesar até 680 quilos e atingir 10 metros de comprimento. Pode não ser uma lula de proporções do tamanho de um kraken, mas será que tal animal já se escondeu em águas pré-históricas? Bem, o professor Mark M. Semenami, do Mount Holyoke College, em South Hadley, Massachusetts, acha que sim. De acordo com M. Semenami, poderia ter havido enormes lulas de 30 metros no início do período Triássico que caçavam ictiossauros, que eram répteis marinhos do tamanho de ônibus escolares que se pareciam um pouco com os golfinhos modernos. Mshenamin apresentou a ideia pela primeira vez em 2011 na reunião anual da Sociedade Geológica da América em Minneapolis. Ele baseou sua hipótese na descoberta bizarra de 9 vértebras fossilizadas de Ichthyosaurus em Nevada, dispostas em padrões lineares que ele argumenta que se assemelham ao padrão dos discos de ventosa nos tentáculos cefálicos. Mshenamin referiu-se ao fato de que os cefalópodes modernos são criaturas inteligentes, e que os polvos são conhecidos por coletar ossos, conchas e pedras para suas tocas.
Mas outros paleontólogos não estão tão convencidos, com alguns críticos apontando para a falta de evidências de que os cefalópodes realmente estocam suas presas. Outros até acusaram MC Menamin de simplesmente ler os ossos no local de Nevada como folhas de chá pré-históricas, mas em 2013, MC Menamin voltou ao local de Nevada e descobriu outro fóssil. Desta vez um fragmento que ele pensa ser a ponta de um enorme bico pertencente a um Kraken Triássico. Infelizmente, o fóssil não identificado é muito fragmentado para provar o tamanho do cefalópode ao qual pode ter pertencido, embora haja certamente pouca evidência de uma lula verdadeiramente monstruosa viva hoje. A teoria de Mchenamin sugere que há razões para acreditar que a lula chegou a medir tamanhos gigantescos no passado distante. E quando consideramos que apenas 20% do vasto oceano foi explorado até agora, é perfeitamente possível que algo muito maior e mais assustador do que a lula gigante tenha estado à espreita fora do alcance humano. Se você tivesse que trazer um desses horrores pré-históricos de volta dos mortos, qual você escolheria? Deixe-me saber nos comentários abaixo. E se você assistiu até aqui, pedimos encarecidamente que deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, pois temos um encontro marcado para os próximos vídeos, revelando curiosidades mundiais, que une o conhecimento, com fatos interessantes e curiosos.